última aula, nós detalhamos cada estilo, cada comportamento comunicativo. Eu acredito que você já deve estar se reconhecendo, tentando identificar qual é o seu padrão predominante. As pessoas costumam me fazer duas perguntas. Uma delas é: Etienne, o meu estilo de comunicação, ele pode variar? Sim, ele pode variar sim. Nós temos um estilo predominante e que nós devemos observar geralmente dentro da nossa casa. É em casa que você vai manifestar, que você vai identificar qual é o seu comportamento comunicativo predominante. Mas pode haver situações, momentos, contextos e até pessoas que você pode variar o seu estilo. Um exemplo bem característico é: você pode ser uma pessoa em casa mais agressiva, mas quando você chega no seu trabalho, diante do seu empregador, por medo de perder o seu emprego, você pode adotar um estilo passivo. Então, houve uma variação, mas o estilo predominante da pessoa é aquele identificado dentro da sua casa, é aquele que você usa com os seus. Uma outra questão que as pessoas também costumam me fazer é: Etienne, existe algum momento em que o estilo agressivo e passivo ele pode ser adotado? Sim, podem existir situações pontuais em que você pode adotar como uma forma assertiva um estilo de comportamento comunicativo agressivo ou passivo. Quando isso vai acontecer? Quando você estiver sobre uma situação, em que houver uma questão de ameaça física ou uma questão de sobrevivência ou de proteção a você ou às pessoas que estão ao seu redor, você pode adotar um desses estilos, mesmo eles sendo considerados como estilos que têm falta de habilidade em considerar as necessidades do outro ou de si mesmo. Vou dar um exemplo bem claro. Quando uma mãe, um pai está diante de uma criança e a criança ela está caindo, correndo o risco de machucar em algum lugar e os pais estão distantes dessa criança, o pai e a mãe vai ter que adotar um estilo agressivo. Ele vai ter que dar um grito, ele vai ter que às vezes empurrar a criança para ela não cair em algum local. Por quê? Para proteger aquela criança. Ou, vamos supor uma outra situação. Você está sob ameaça física, uma pessoa está com uma arma na sua cabeça. E você, ao invés de falar a verdade com sinceridade, você às vezes vai ter que omitir. Você vai, por causa da sua própria proteção, você vai ter que adotar um estilo passivo de comunicação. Então, se envolver questão de sobrevivência ou ameaça física, você deve adotar um desses dois estilos. O próprio Senhor, nós temos um exemplo clássico na Bíblia, que o Senhor adota um estilo de comportamento comunicativo agressivo quando ele entra no templo, vê as pessoas fazendo um comércio no templo. E ele começa a chutar e a quebrar aquele comércio para manifestar para as pessoas, para demonstrar para elas o risco, o perigo que elas estavam correndo de ter aquela atitude diante da casa do Senhor. Então, Jesus, que é não agressivo, ele manifesta um comportamento agressivo para que as pessoas entendam o problema, qual era a gravidade daquilo que elas estavam fazendo. Então, essas são as duas principais questões que eu recebo das pessoas. Agora, existe também uma crença que está por trás de cada comportamento comunicativo, tanto agressivo quanto passivo. Como é que o agressivo pensa? O que está por trás da mentalidade de uma pessoa que manifesta um comportamento comunicativo agressivo? Essas pessoas costumam pensar da seguinte forma: elas acham que o mundo é dos espertos, que ela não pode ser bobo de ninguém, o mundo é perigoso, as pessoas são ruins e a melhor defesa é o ataque. Essa é a crença de uma pessoa que se comunica de maneira agressiva. Como pensa aquela pessoa que se comunica de maneira passiva, aquela pessoa que não tem iniciativa, que deixa sempre os outros decidirem, fazerem algo por ela? Ela pensa da seguinte forma: eu sou responsável pelo sentimento dos outros. Se eu manifestar meus sentimentos, eu corro o risco de perder algo importante para mim. E para respeitar, eu preciso sempre de me submeter. Essas são as crenças por trás de cada comportamento, tanto passivo quanto agressivo. Vou fazer um breve resumo agora, antes de nós entrarmos no ciclo da violência, para que vocês recordem qual é a falha principal em cada estilo de comportamento, cada estilo comunicativo, a base motivacional, qual que é o custo pessoal, a raiz e a chave de cura, algo bem rápido e que posteriormente eu vou detalhar também no ciclo da violência. Antes de explicar o ciclo da violência na comunicação, eu vou fazer um breve resumo de alguns tópicos importantes de cada estilo, de cada comportamento comunicativo.
Acompanhe comigo. O comunicador agressivo é aquele que tem uma falha principal no amor. Geralmente, o problema dele é com a genitora, é com a mãe, porque dentro de uma casa, o pai ele é responsável por ministrar, por entregar a identidade para uma criança, para um filho, e a mãe é aquela que entrega o amor. Então, se a pessoa tem um problema em relação ao amor, geralmente a questão dela, a ferida dela é com a mãe. Qual é a base motivacional desse estilo comunicativo? As pessoas que se comunicam de forma agressiva, elas demonstram uma necessidade de justiça própria, de vingança, de impor-se e sobressair sobre os outros. O custo pessoal, o que ela perde por manter esse estilo de comunicação? Geralmente são pessoas que se isolam ou são isoladas e elas vão perdendo a comunhão com as pessoas e também com o próprio Senhor. Qual é a raiz desse estilo? A raiz desse estilo está nas frustrações acumuladas, nas feridas, nas relações mal resolvidas e até mesmo no modelo deficiente de comunicação. Ou seja, todo mundo em casa ou alguém importante comunicava-se daquela forma e ela acabou copiando, ela acabou imitando aquele comportamento comunicativo. A chave de cura aqui está relacionada ao arrependimento e à liberação de perdão. Eu vou detalhar melhor quando eu falar do ciclo da violência na comunicação. Em relação ao passivo, como é o resumo, em relação a isso? A falha principal de um comunicador passivo é em relação à verdade. Lembram das bases de uma comunicação não agressiva? A verdade, o amor? Aqui é um comunicador que falha com a verdade. Então, o problema dele está relacionado, tem alguma questão envolvendo o genitor, o pai, nessa família, nesta casa. Qual que é a base motivacional? São pessoas que vão buscar aprovação, aceitação e elas ficam mendigando o amor. O custo pessoal disso é uma falta de confiança e credibilidade. Por elas não se comunicarem com sinceridade, elas acabam transmitindo falta de confiança e credibilidade. A raiz desse estilo, desse comportamento comunicativo. Pessoas que foram expostas a situações que geraram vergonha, ambientes pobres em elogios, ricos em críticas e situações que geraram também rejeição. Chave de cura também ligado ao arrependimento, mas vinculado à busca da identidade e da autoestima desse indivíduo. Por fim, o passivo-agressivo. Nesse caso, as pessoas que são passivas agressivas, a falha principal delas está tanto no amor quanto na verdade. Base motivacional. A necessidade de controle em função do medo. Por que pessoas que são passivas agressivas, elas precisam de controle? Porque elas agem, elas se comunicam baseadas no medo. Elas não têm a sensação de serem amadas, que pode gerar uma segurança, e nem receber uma verdade, que na verdade poderia libertá-las. Então, por isso, elas caminham no medo e elas costumam controlar, buscam controlar todas as circunstâncias, pessoas e situações ao redor. Custo pessoal dessas pessoas. Elas adquirem relacionamentos superficiais, ela começa a tratar pessoas como se fossem mercadorias e acabam atraindo o juízo de Deus. Chave de cura, arrependimento ligado tanto ao perdão quanto a questões de identidade. Vamos agora entrar no ciclo da violência na comunicação. O que seria o ciclo da violência na comunicação? Eu vou agora pegar tanto o comunicador agressivo quanto o passivo e nós vamos fazer o entendimento, ter uma compreensão de como eles acabam caindo no comportamento passivo-agressivo. Vocês se lembram que no início das aulas eu falei que a agressividade era uma falta de habilidade, mas era um caminho que conduziria à violência. E a violência era o estado que atraía o juízo de Deus. Então, quando as pessoas não tratam a agressividade, elas acabam caindo no estilo de comunicação violento que é o passivo-agressivo. Mas antes de eu detalhar esse ciclo, eu queria que vocês entendessem 3 conceitos básicos a respeito de pecado. Pecado, transgressão e iniquidade. A palavra diz que a iniquidade é pecado e transgressão também é pecado. Tudo é pecado. São níveis diferentes de desobediência e que trazem consequências também diferenciadas. Então vamos entender, eu vou pegar um contexto, uma situação bíblica para que você possa compreender esses 3 conceitos. É a situação que Davi encontra-se, ele enxerga, ele vê Batseba tomando banho.
Essa passagem bíblica nos mostra Davi enxergando, vendo uma mulher tomando banho. Quando ele vê aquela mulher muito bonita tomando banho, ele cobiça Batseba. Quando ele cobiça, ao cobiçar Batseba, ele está no nível de pecado, no nível de pensamento. Se ele parasse por aí e arrependesse, a consequência dele seria uma. Mas Davi não para. O que ele faz? Ele pega os soldados, chama os soldados dele, os soldados, eles buscam Batseba e Davi decide adulterar com Batseba. É óbvio, gente, que Davi ele conhece a lei. Ele era conhecedor da lei. Quando ele decide adulterar, ele decide transgredir a lei. Então, de pecador, ele passa a ser transgressor da lei. A consequência já é outra. Davi não para por aí. O que acontece? A Batseba engravida e Davi, para encobrir aquela situação, ele começa a planejar a morte do marido de Batseba. Quando ele planeja, ele maquina essa morte, ele entra no nível de iniquidade. Esse é o nível de violência o qual atrai o juízo de Deus na vida da pessoa. Então vocês compreenderam pecado, transgressão e iniquidade. Eu preciso desses 3 conceitos para entrar agora no entendimento do que é o ciclo da violência e da comunicação. Vamos começar com o comunicador agressivo. Como que uma pessoa que mantém um padrão de comunicação agressivo, ela acaba caindo num padrão de violência, de iniquidade? O que acontece? Primeiro, acontece algo que eu chamo de gatilho. É um evento na vida da pessoa que gera uma fragmentação de quem ela é, uma fragmentação do ser dela e que vai gerando uma ferida não tratada e que vai escoando a vida da pessoa. Por exemplo, pode ser uma decepção, uma frustração, uma situação de abuso ou mesmo quando a pessoa passa por muitas feridas, territórios frequentemente invadidos, às vezes repreensões exageradas na vida dela e ela adquire essa ferida não tratada. Em todo ciclo, a pessoa pode interromper e ela pode ser curada, mas se ela não trata, ela vai avançando nesse ciclo. O próximo passo, depois que ela é ferida, ela entra com um senso de injustiça aguçado, ela começa a se sentir injustiçada. É nesse momento que ela apresenta um baixo limiar de frustração. Tudo para ela é muito intenso, né? Toda a ferida que as pessoas fazem, ela aumenta, ela sente de uma maneira muito exagerada e ela acaba ficando frustrada, ressentida e magoada. Nesse momento, por ela não tratar a ferida, ela entra no nível de pecado porque ela põe o sol sobre a ira, por não tratar aquela ferida. Então ela acaba pecando por causa da passagem que está em Efésios 4:26, que diz para nós não colocarmos o sol sobre a nossa ira, para nós tratarmos os nossos desentendimentos, os nossos conflitos. Ela poderia quebrar um ciclo por aí, mas se ela decide manter o próximo nível, ela vai apresentar um senso de injustiça aguçado, que ela vai buscar vingança. Então, de agredida, é nesse momento que ela se torna uma agressora. Então, ela acaba retendo pessoas, não perdoando, e nesse momento ela acredita que as pessoas elas são perigosas, e elas causam dor e as pessoas devem ser punidas. E aí ela busca sobrepor para sobreviver. De pecadora, ela comete agora uma transgressão. Ela poderia também quebrar o ciclo por aí. O próximo passo, se ela mantém e se ela dá continuidade a esse processo, ela começa a receber resposta dos outros em relação àquele comportamento dela. Como que as pessoas começam a se comportar com pessoas que estão nesse estilo de comunicação? Elas começam a ser rejeitadas, começam a ser isoladas. Por serem rejeitadas, o senso de identidade delas começa a ficar prejudicado. Se a falha inicial era no amor por causa da ferida, agora nós temos um acréscimo, a falha na verdade, por causa do senso de identidade prejudicado. Somando falta de verdade, falta de amor, a pessoa ela acaba caindo no medo. Andando no medo, ela vai querer manipular pessoas e circunstâncias para sobreviver e ela acaba caindo na violência, num padrão de comunicação iníquo que vai manifestar o juízo, que vai atrair o juízo de Deus para a vida dela e até para as gerações dela. Esse é o ciclo da violência da comunicação no estilo de comunicação agressivo. Agora nós vamos ver como que acontece esse ciclo da violência para o comunicador passivo. Acompanha comigo.
o gatilho para a pessoa ela se tornar um comunicador passivo são experiências que geram rejeição, um senso de rejeição. Então, há uma fragilidade em relação ao entendimento de quem ela é, da identidade dela. A nossa identidade são todas as características que nos faz sermos indivíduos únicos, singulares, indivíduos insubstituíveis. E quando nós estamos bem pequenos, quem entrega para a gente essa identidade, quem nos dá pistas sobre elas, são as pessoas que estão ao nosso redor, são os nossos parentes, é a nossa socialização. Então, são as pessoas que estão na nossa casa e na socialização primária são os de casa, na secundária são as pessoas que trabalham conosco e a gente vai recebendo pistas a respeito dessa identidade. Então, o que é que gera fragmentação? Qual que é o gatilho para a experiência de rejeição nesse caso? Experiências de desvalor, vínculos precários, especialmente com os genitores, com o pai e com a mãe, críticas, comparações, ambientes pobres em elogios, aquela educação que teve uma repressão exagerada, exposição a situações de vergonha, humilhação, tudo isso vai nos gerando um senso de identidade prejudicado e que acaba que nós vamos começar a gerenciar nossas aparências em relação ao outro. Para eu gerenciar a minha aparência, eu começo a buscar aprovação, para que a minha autoestima não seja afetada. E nesse momento, eu acabo falhando na palavra de Mateus 22, 39, que diz que para que eu ame, para eu amar a outra pessoa, primeiramente eu devo me amar. Se eu não me amo, eu não consigo transferir esse amor. Então, buscando aprovação, buscando melhoria da minha autoestima, eu começo a falar sim para todas as pessoas. E esse falar sim, acaba que eu falo não para mim mesma. Se a pessoa não quebra o ciclo por aí, o próximo passo, ela vai negar cada vez mais a si mesma e ela vai andar na falta de sinceridade, ou seja, ela vai andar na falsidade. Ela começa a transgredir a palavra que está em Mateus 5,37, que diz que seu sim deve ser sim e seu não deve ser não. Ela vira agora uma transgressora da lei. Ela pode quebrar um ciclo por aí, mas se ela não quebrar e se ela avançar, o próximo passo é ela receber uma resposta das outras pessoas, que geralmente é uma resposta de falta de confiança, credibilidade e também um convite para as pessoas desrespeitá-la. Resposta a si mesma, raiva e frustração. Nesse momento, se existia uma falta de verdade em relação à identidade de quem a pessoa era, agora ela tem um problema com o amor, especialmente a si mesma. Somando falta de verdade e falta de amor, a pessoa começa a andar no medo. Para ela sobreviver dessa forma, ela começa a usar estratégias de controle e de manipulação. E aí ela entra no padrão violência, no padrão de iniquidade. Está aí os dois principais ciclos da violência em relação ao comunicador passivo, em relação ao comunicador agressivo. E eu quero fazer alguns comentários a respeito do que eu acabei de falar. Existe uma autora que fala a respeito da necessidade que pessoas têm de controlar outras pessoas. E ela diz que o controle bloqueia o poder de Deus e impede as pessoas de crescer. Ela também discorre a respeito de regras silenciosas que existem em ambientes em que a comunicação é uma comunicação com muita violência, com muita agressividade. São regras que proíbem a discussão de problemas, ou seja, as pessoas não têm o hábito de discutir os seus problemas em casa, proíbem expressão aberta de sentimentos, proíbem uma comunicação honesta e direta, proíbe expectativas realistas das pessoas, proíbe a confiança em si mesmo e nos outros, e interessante que ela coloca também que são ambientes que é proibido brincar e divertir-se, ou seja, são ambientes pesados, com pouca leveza e pouca graça. Existe na Bíblia um casal que é um exemplo do casal violento. Nele, nós vamos entender como se comporta um passivo-agressivo que veio de um estilo agressivo e um passivo-agressivo que veio de um estilo passivo. Ambos estão no padrão de iniquidade, só que as manifestações são diferenciadas. Esse casal é Jezabel e Acabe. Enquanto Jezabel ela vem de um padrão agressivo, ela está no padrão violento, mas vem de um padrão agressivo. Acabe também está no padrão violento de iniquidade, mas ele vem de um padrão passivo.
Então, eles manipulam as pessoas de maneiras diferenciadas, mas porque cada um veio de um padrão de comunicação diferenciado. Na próxima aula, nós vamos falar sobre chaves para que você possa quebrar o ciclo da violência na comunicação. Te aguardo lá!